Alain foi um jovem que se tornou escritor e um ecologista, né? Amante da natureza, entende? E que desde a sua infância teve um profundo apego, entende? Desde criança um processo que se despertou muito cedo, que me assustou um pouco, que ele me pedia sempre dinheiro, desde criancinha, alegando que era para picolé, e nunca que ele chegava com picolé. E que eu fui saber depois é que ele descobria que alguém tinha os passarinhos presos em gaiola, ele comprava a gaiola com o passarinho, soltava o passarinho e levava a gaiola para casa. Chegava em casa ele quebrava a gaiola, mas ele fez muito mesmo isso. E aquilo me surpreendeu e eu achei que ele era merecedor desse estímulo de continuar amando assim, a natureza. E falar do Alain, me perdoa, me comove muito, porque é um passado, se tornou uma pessoa muito especial para mim, não só como filho, mas como amigo, e com essa visão que eu tinha sempre do mundo, da preservação das questões ecológicas, das questões ambientais, que nós destruímos, e que eu dizia para ele que isso aqui era uma obra de Deus, não era uma obra do homem, e que aquilo não pertencia a nós, não ia ficar para ele preservar também, para os seus filhos, para as gerações futuras, que nós chegamos aqui e encontramos toda essa riqueza, essa beleza, e nós não tínhamos direito de destruí-la. Por volta de 1980, tomaram o único berço de ouro de uma criança pobre, que é uma escola pública, para transformar em prefeitura, que é aquela que fica atrás do Banco da Amazônia. E na realidade ali foi uma escola construída com os comerciantes, fazendeiros, pessoas todas de Monte Alegre, nossos pais que construíram. E lá tinha uma árvore flamejante, que é igual a essa que está aqui na frente, né? E eu cheguei lá na hora que a prefeita havia pedido para cortar e ela toda florida com essas coisas. E eu fiz o apelo, que disse, olha, eu estudei aqui nessa escola, terminei meu curso primário aqui nessa escola, e essa árvore era tão linda que nós já amávamos, uma antiga árvore, e deixa pelo menos nascer as sementes, que eu vou aproveitar da semente dela para a gente plantar, replantar pela cidade todinha que eu vivo, que é a única que tem aqui em Monte Alegre, porque eu tomei informações que o flamejante é uma árvore francesa até, entende? Que alguém trouxe e plantou por aqui. Eu trouxe para cá com ela e nós fizemos um canteiro com dezenas de filhos de sementes plantadas. E depois tinha um rapaz que trabalhava na prefeitura também, um secretário, que era um grande amante da natureza, e veio me pedir sobre lá a fonte, que era um lugar histórico, e se ele podia plantar para lá os flamejantes. Ele disse que sim. E ele então foi, levou os filhos, e tem aquela descida, que são umas 3 ou 4, descendo a fonte logo de flamejante, e ele que plantou daquela, e ele disse, tu planta, eu vou mandar fazer uma cerca para ninguém destruir assim na rua. E assim ele fez. Aconteceu um fato que de repente, né, eu estou em Belém, e ele sentiu aquela falta de ar, entende? E ele, preocupado, a mãe achou que ele deveria ir ao médico para saber o que foi. Então ele foi tirar uma chapa de raio-x, e na chapa de raio-x mostrou que o lado do pulmão dele estava literalmente afetado. Que história, né? E a mãe me comunicou, e eu procurei entrar em contato com o médico. Ele disse que tinha que levar urgente para ver o que era aquilo, né, da doença. Aí levamos ele para Belém, chegou em Belém para fazer uma ultrassonografia, onde eles chegaram e disseram para mim logo, a primeira coisa que o médico dizia, que o filho tem 2 tumores no pulmão. Aí aquilo nos assustou, né? E tem que operar urgente, nós temos que operar para tirar esse tumor. Enquanto está praticamente no início. E nós fomos então para a Europa, ficamos em Roma, onde tinha realmente o maior centro das questões pulmonares na Europa, entende? Melhores pesquisas. Mas aí o pau é que ele ficava bonzinho e 30 dias depois voltava. Ficava bonzinho e acabamos levando praticamente um ano lá. Quando chegou já por volta de novembro, eles tiveram uma outra visão, achando que era uma questão radioativa, mas não falaram nada, nem para mim, nem para ele.
E então eles telefonaram para o diretor do centro de Chernobyl, sobre aquela explosão que houve do vazamento nuclear lá nesse México, ele era o chefe, e contaram para ele do fato que estava ocorrendo com Alain, e se ele podia dar um diagnóstico para eles. E ele disse que, por uma coincidência da vida, ele estava indo a Roma para dizer sobre a questão, fazer uma palestra sobre os avanços que ele tinha tido com os estudos sobre a questão radioativa em Chernobyl. E quando ele chegou ao ponto que ele se virou para o médico e disse: não tem mais dúvida, ele inalou radônio. Aí eu olhei assim para ele e perguntei, entende? Ele disse: não, é que o radônio tem um efeito terrível. Ele se virou para nós. O radônio, há 3 horas depois que ele inalou, ele esteve perto de um acontecimento, entende, radioativo, e inalou onde está exalando o radônio. E ao inalar o radônio, 3 horas depois, o radônio quebra, e a partícula alfa. Só que ele não teve a sorte de não ficar num dos cabelinhos que nós temos na narina, entende? Foi direto para o pulmão. De repente ele se vira, que nós falamos para ele, e era muito terrível o que estava acontecendo, daquele jeito conosco. Ele perguntou para nós quantos dias de vida ele tinha. Nós não usamos a linguagem normal, assim, a linguagem científica. Nós estávamos com os médicos lá e vi que ele sabia, entende? Então, ele já sabe aí que ele é um paciente terminal. Ele já sabia e não tinha falado para o senhor. Quer dizer, eles tinham falado que Alain realmente não pertencia a esse nosso mundo. E é de uma outra constelação que chegou à Terra, entende, esteja conosco. Por isso ele te confortava, confortou todos os teus, todo mundo adorou ele, entende, não reclamava de nada, não dizia nada, sabia que os seus dias estavam curtos, porém mantinha com serenidade, como se a morte realmente que ele falava era uma passagem, entende, para um outro universo. E assim o Alain se despediu de mim, dizendo: pai, me beija, que agora eu vou embora. Eu vou embora. Até um dia, pai. Aí ele escreve, e me disse aquelas palavras que eu gravei na hora, e vi que ele gostava de escrever muito, e que no sol poente nós nos iríamos nos encontrar. O declínio, falando que quando eu partisse, eu iria encontrar ele novamente. Entende? Claro, aquele texto do livro. Entende? Então, a falar do Alain é eu falar de um passado que me comove, porque ele se tornou também meu grande amigo. Uma passagem também muito interessante, que eu viajava muito também, para Belém, pelos outros cantos. E que hora que vai chegar? Eu disse: não, filho, vamos chegar aí de madrugada, acho que uma hora, 2 horas, quando era meia-noite. Ele descia lá para o Trapiche, e todos eles testemunham. E ficava, se o navio chegasse 4 horas da manhã, até as 4, ele ficava sentado. Todo o tempo ele tinha que esperar. Aquele eterno amigo como se de um cão. Ele tinha que esperar, tinha que ficar, entende? Sempre conformado com tudo, não reclamava nada da vida. E foi um grande filho, um grande amigo, tomava conta, tudo, gostava, o amor da pesca, as brincadeiras que tirávamos daí nessas fazendas, nessas varjas, as amizades que ele fazia. Entende? Eu me lembrei da caixa dos poemas dele. E além das caixas que eu encontrei, de muitos colegas do tempo dele, que contavam para ele: não, eu briguei com a minha namorada, faz um poema, eu fazendo para ela. E ele então fazia o poema, que acho que você está rindo dele disso, né? E ele fazia e entregava. E eles tiveram essa grandeza de vir entregar. E eu reconheci até por causa da caligrafia nos cadernos que era dele. E eles tiravam, então, e me davam, entende? A poesia. E somei junto com esses que tinham todo na caixa, que ele colocava na caixa e dizia: Alain, continua o teu trabalho, teu raciocínio. Não, depois eu continuo. E colocava numa caixa. E foram muitos dos poemas dele que não terminou, chegou à conclusão. E me fez eu levar e colocar o nome do livro, né? O segundo livro dele, poemas inacabados, né? E aí ficou esse título do nome dele. Então, realmente, ele tinha um amor muito grande pela natureza. É um negócio que transcendia, realmente.
caros colegas, este é o momento final. Depois dele, isso tudo será passado. Mas terei sempre, a cada passo, a cada nova caminhada, um pedaço de vocês dentro de mim. Pouco ou muito, não importa. Aprendi com vocês e nunca esquecerei disto. A vida eterna é esta, e os terei por toda a minha eternidade. Em minha recordação, em minhas recordações, a minha eternidade. Em minhas recordações e dentro do meu coração, cada um de vocês, sem dúvida, habitará em uma parte dele. Temos que crescer, mas para que possamos crescer, temos que primeiro nascer. Mas também temos que aprender a morrer, para que se possa. E aí é o título do livro que eu achei que deveria melhor Poemas Inacabados. Ele não acabou, ele guardava, fazia um pedaço, ia largando, e assim foi ficando muito desses poemas. Eu não esperava e tu já tinhas a tua partida, tão cedo e para sempre, e agora sinto o desejo de te prestar esta homenagem e despedida, como a mais profunda das recordações dos momentos alegres que vivemos. Agora deixa correr o fluir das águas da fonte das ilusões, pois quando no poente o sol se curvar a sua luz, nós voltaremos a nos encontrar em sonhos. Este teu doce pensar será, para mim, a eterna lembrança do teu confluir poético, e é a ti que dedico de todo o coração este livro.